Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Valéria Plata e eu trabalho há mais de 25 anos com desenvolvimento de pessoas e comportamento humano. Sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um tema bastante discutido que é chamado de CNV, ou Comunicação Não Violenta. A CNV, ela não é só uma forma de se comunicar, ela é um jeito de pensar e se relacionar. A comunicação é a forma como a gente expressa os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. A gente não consegue mudar a forma como a gente se comunica se a gente não mudar a forma como a gente pensa ou a forma como a gente sente as coisas. Há duas palavras fundamentais que a gente vai falar ao longo dessa nossa conversa, que é necessidades e sentimentos. Vamos falar primeiro da questão da necessidade. Todo ser humano tem necessidades. Necessidades fisiológicas, necessidade de se alimentar, necessidade de reconhecimento, necessidade de amor, necessidade de afeto, necessidade de ficar um pouco sozinho e tranquilo para refletir. Todos nós temos necessidades, né? E nas empresas, por exemplo, a nossa necessidade de reconhecimento e de valorização é muito grande. Portanto, conseguir nossas metas, atingir nossos objetivos é uma necessidade do ser humano. Numa conversa ou numa negociação, as duas partes estão querendo satisfazer as suas necessidades, né? É muito natural que cada uma das pessoas, seja duas, três ou um grupo de pessoas, cada um vai ter as suas próprias necessidades. E a conversa, ela é uma forma de estabelecer os caminhos ou formas de atingir essas necessidades. Quando a gente se preocupa em entender a necessidade das pessoas, se eu parto do pressuposto que nessa comunicação eu quero entender qual que é a necessidade que a outra pessoa tem, eu começo a interagir com ela me preocupando com essa pessoa. Eu começo a interagir tentando entender de que forma eu posso colaborar com essa necessidade. Se eu começar uma conversa com base exclusivamente nas minhas necessidades, a minha conversa vai ser mais unilateral. A minha conversa vai ter mais uma intenção de satisfação das minhas necessidades, né? E não que não seja importante, mas é importante eu entender a necessidade do outro para ver como ela combina ou não com a minha necessidade e como que juntos a gente pode tentar satisfazer ambas as necessidades. A partir do momento que a gente fala que o outro tem necessidade, eu também tenho, mas que a pessoa que está na minha frente se comunicando comigo tem uma necessidade e eu estou genuinamente interessado em entender esta necessidade, eu começo a colocar o outro com uma maneira mais enfática na conversa. Eu começo a dar uma importância maior a esta necessidade e começo a me preocupar com essa necessidade. A partir desse momento, eu estou me conectando com essa pessoa, porque eu estou praticando o que a gente chama de escuta ativa. Escuta ativa é, eu estou não só ouvindo, né, mas escutando genuinamente aquela pessoa. Eu estou tentando entender o que é importante para ela. A gente costuma dizer que a CNV também é chamada de comunicação empática, ou seja, me colocar no lugar do outro. Na hora que eu me coloco no lugar da outra pessoa e tento entender qual é essa necessidade, qual é esse sentimento que essa outra pessoa tem, eu começo a tentar ver de que maneira que eu posso ajudar, né? A gente começa a se colocar num lugar não de competição com o outro, mas num lugar de tentar ajudar, de tentar colaborar, de estar junto no atingimento dessa necessidade. E na hora que eu estou junto, que eu estou me conectando com essa pessoa, estou me colocando, estou sendo disponível para ajudar essa pessoa a atingir a necessidade dela, ela também começa a se preocupar com a minha necessidade, né? Ou o caminho para que eu fale das minhas necessidades e do meu sentimento está mais aberto. E aí a comunicação começa a fluir no entendimento de como podemos colaborar para atingir a sua e a minha necessidade. Isso é o que a gente chama de comunicação não violenta ou comunicação empática. E aí vocês podem estar perguntando, poxa Valéria, mas
não necessariamente eu me comunico de forma violenta. Eu sou super simpático, eu sou agradável, eu me comunico de maneira tranquila com as outras pessoas. Quando a gente chama de comunicação não violenta ou comunicação mais agressiva, vamos falar do oposto agora, né? Quando a gente fala da comunicação mais agressiva, não necessariamente ela tem aquela agressividade explícita, né? Não necessariamente ela tem um tom de voz alto, né? Ou palavras mais agressivas, né? Isso é a agressividade explícita. A comunicação agressiva, ela também pode acontecer de maneira muito discreta, né? Quando a gente fala de comunicação agressiva, a gente fala de uma comunicação que coloca o outro num lugar de medo, de angústia, de receio, aonde através de uma simples frase, a outra pessoa possa se sentir ameaçada. Quando existe esse sentimento de ameaça, de acusação, de quem está certo, quem está errado, né? Quando existem lados opostos sendo colocados na comunicação, isso é o que a gente chama de comunicação agressiva, aonde existe um lado que ganha, um lado que perde. Ninguém quer perder. Nenhum ser humano quer se sentir de uma maneira mais diminuída. Nenhum ser humano quer se sentir numa situação de desvantagem. As pessoas querem o respeito, a justiça, o equilíbrio nas suas relações e nas suas situações. As pessoas querem ser acolhidas, as pessoas querem ser genuinamente respeitadas e acolhidas, né? Isso está dentro da necessidade de reconhecimento, de amor, de afeto, né? E isso acontece em todos os lugares, não nas relações mais pessoais ou amorosas, mas inclusive acontece nas relações profissionais, né? As pessoas querem se sentir pertencentes a um ambiente profissional, as pessoas querem se sentir respeitadas no ambiente profissional, as pessoas querem se sentir elogiadas, importantes, né? Todo mundo quer se sentir importante, todo mundo quer se sentir produtivo nas suas relações. E cada vez que nessa comunicação a gente coloca as pessoas num lugar menos privilegiado, num lugar aonde ele se sinta mais fragilizado, a gente está usando uma comunicação de maneira violenta ou agressiva. Por quê? Porque eu estou tirando do outro a condição de estar numa situação em que ele atenda às necessidades dele, né? Então essa questão da comunicação violenta ou agressiva, ela pode acontecer de maneira explícita ou ela pode acontecer de uma maneira mais discreta, simplesmente com a intenção de colocar o outro numa situação mais vulnerável. Quando a gente fala da comunicação não violenta, a gente está falando da comunicação empática. Para eu estabelecer uma comunicação empática com as pessoas e me colocar genuinamente no lugar do outro, eu preciso estabelecer uma conexão positiva. Eu preciso estabelecer um ambiente seguro. As pessoas precisam confiar em mim. Se as pessoas não confiarem em mim, elas não vão abrir claramente as suas necessidades ou os seus sentimentos. E aí a comunicação ela começa a se transformar de uma maneira menos espontânea, né? Quando a gente fala de construir uma relação de confiança, isso pode levar um tempo, isso não é necessariamente automático, né? As pessoas precisam começar a ver no meu comportamento que a minha comunicação combina com as minhas atitudes, né? Se eu estou traduzindo na comunicação uma forma acolhedora, uma forma de interesse genuíno na outra pessoa, ela vai sentir isso e vai começar a estabelecer uma conexão mais próxima comigo, vai estabelecer uma relação de confiança. E quando existir uma falha, quando existir um problema, ela não vai ter medo de me contar. Muito pelo contrário, ela pode me acionar porque ela está vendo em mim a possibilidade de colaborar com ela para a gente tirá-la dessa situação de falha, de angústia, de situação mais difícil. Existe a conexão real entre as pessoas para que exista um sistema colaborativo. Todas as vezes que a gente utiliza uma comunicação mais agressiva ou mais desafiadora, a gente deixa o outro numa situação vulnerável, né?
Então, o primeiro passo para a gente estabelecer uma comunicação não violenta é a gente pensar em que momento que eu estou definitivamente entendendo o que essa outra pessoa precisa. Né? Ao invés de querer dar respostas, né? Que também é natural do ser humano, que quando a gente é acionado por outras pessoas, a gente quer dar resposta, né? A gente quer dar opinião, né? A gente quer dar conselho, né? E cada vez que eu entro nesta vibe, né, de dar conselho, de dizer o que o outro tem que fazer, eu não estou escutando, eu não estou praticando o que a gente chama de escuta ativa. Essa escuta ativa é você realmente entender o outro, realmente entender o ponto de vista do outro, para que você possa comparar isso com as tuas necessidades e saber como você pode colaborar, né? Então, ao invés de partir para uma ação onde você diga para o outro o que ele tem que fazer, a minha recomendação é que você primeiro escute genuinamente, escute bem o que a outra pessoa está te dizendo. Confirme se o teu entendimento é de fato aquilo que a pessoa está querendo dizer. Isso também é uma forma de acolher, isso também é uma forma de mostrar uma escuta ativa. A partir do momento que você está se certificando se aquilo que você está entendendo é de fato o que o outro está querendo te passar. Porque desta maneira você vai conseguir sim expressar as suas opiniões, se é isso que estão te pedindo, ou dar alguma sugestão, se é isso que estão te pedindo, né? De uma maneira mais segura, de uma maneira em que você de fato colabore com a outra pessoa. Quem já não passou, né, numa situação, seja de vida, de trabalho, uma situação pessoal, uma situação de trabalho, de alguma discussão de pontos de vista em que as pessoas partem para a defesa das suas opiniões? Acho que todos nós já passamos por alguma situação dessa. Quando a gente fala da comunicação não violenta, nós estamos falando de uma comunicação que ela não é persuasiva, ela não é dominadora, né? Eu não estou tentando convencer o outro de que a minha maneira é correta, eu não estou tentando defender o outro, do outro a minha opinião. Eu posso sim dar a minha opinião, falar como eu penso, falar como eu sinto, porque o outro quer entender a minha verdade também. A outra pessoa quer saber da minha necessidade, mas não no sentido de convencer o outro que existe um lado certo e um lado errado nessa comunicação, né? Posso sim dar a minha sugestão, posso sim falar como que eu penso, como eu sinto, de maneira genuína, e está na decisão do outro saber se isso ajuda ou não a satisfação das necessidades dele, né? Então é uma forma de se comunicar em que a gente realmente transforma as relações de uma maneira colaborativa. A CNV, ela é uma técnica, né? E ela é uma técnica que permite uma relação de maior conexão com as pessoas. Marshall Rosenberg é um psicólogo americano e ele vem desde 2006 fazendo uma série de palestras em escolas, associação de pais, falando com pais e professores, empresas, né? Falando sobre a comunicação não violenta. E ele está trazendo isso, ele já passou por mais de 65 países, difundindo o conceito da comunicação não violenta, porque a base disso tudo está na crença de que isso tudo começa em casa, né? A gente aprende na nossa cultura a ser mais competitivo ou menos competitivo. A gente aprende com a cultura a ser mais colaborativo ou não. E quando a gente, na papel de pais, por exemplo, ou tios, enfim, quando a gente começa a se comunicar com as crianças dentro de casa de maneira não violenta, a gente também está ensinando esta colaboração desde cedo, né? Nós temos gerações hoje que passaram por momentos em que a competitividade foi muito forte, né? Por isso que a comunicação do perde-ganha, o pensamento do perde-ganha foi estabelecido em grande parte das relações. A gente vem de uma cultura mais competitiva e numa cultura competitiva é natural que tenha situação de ganhos e de perdas.
E para um ganhar, o outro tem que perder. O que nós estamos trazendo com a comunicação não violenta é dizer o seguinte: estamos num ambiente de colaboração onde todos ganham. Um não precisa ganhar mais do que o outro. E se eu parto desse pressuposto do ganha-ganha, eu começo a entender que as minhas relações são melhores a partir do momento que eu estabeleço conexões verdadeiras, positivas e acolhedoras. A psicologia positiva é uma teoria que traz bastante fundamentos para o trabalho da comunicação não violenta. Por que a psicologia positiva nos ajuda a praticar mais a técnica da CNV? Porque a psicologia positiva traz o seguinte: foca a sua energia nas fortalezas, não foca a sua energia nos erros, nos gaps, nos problemas. Lida com isso de uma maneira a aproveitar toda a sua fortaleza para resolver os problemas que acontecem. Usa a sua fortaleza, o seu lado bom, o seu lado positivo, se fortaleça nas suas fortalezas para que você possa passar por situações mais difíceis ou por situações mais desafiadoras de uma maneira mais colaborativa. Eu trouxe aqui para indicar para vocês um livro que chama-se Semeando Felicidade. Outro assunto que está bastante em pauta também é a questão da felicidade. Felicidade no trabalho, felicidade nas relações, felicidade nas amizades, felicidade dentro de casa. Isso também é uma necessidade do ser humano. Todo ser humano quer o reconhecimento, o amor, o afeto e, portanto, atingir a tão famosa felicidade. E a ciência da felicidade traz a psicologia positiva como foco principal de uma das alternativas para que você comece a praticar mais o lado positivo das coisas, né? Aqui nesse livro, ele tem uma parte que fala sobre um projeto da empresa que está por trás, mas eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero reforçar aqui com vocês é que este livro traz uma série de exercícios práticos que você pode praticar a psicologia positiva e utilizar a comunicação não violenta como uma fortaleza sua para conectar e se relacionar melhor em qualquer ambiente. Na sua casa, com seus amigos, no seu trabalho, com as suas equipes, com seus colegas de trabalho. Aonde você pode trabalhar o seu pensamento de uma maneira colaborativa, positiva e acolhedora, a ponto de sua comunicação ser mais positiva e conectar com mais pessoas. Então eu recomendo a leitura desse livro para vocês, que vai trazer mais conceitos sobre psicologia positiva e vai ajudar a aplicar a técnica do CNV. Quando a gente fala técnica, parece um negócio menos espontâneo, né? Poxa, Valéria, mas a comunicação não deveria ser mais espontânea, mais natural? Sim, concordo. Só que como a gente vem de uma cultura mais competitiva, a nossa comunicação naturalmente ela começa a ser mais desafiadora, ela começa a entrar mais nesse âmbito do ganha-perde. Para a gente mudar este mindset, para a gente mudar a forma que a gente tem de pensar e de se comunicar, isso exige prática, isso exige esforço, isso exige dedicação, né? Vou trazer aqui um exemplo muito simples, né? Vamos pegar um exemplo dentro do ambiente profissional, né? Vamos imaginar um líder que tem ali uma equipe de 10 a 15 pessoas. E a empresa está passando por um momento muito desafiador de atingir suas metas. E esse líder, ele está angustiado, porque ele não está seguro de que ele vai atingir aquelas metas naquele prazo que ele tem, né? Vamos imaginar que esse líder, sentindo essa angústia, sentindo essa insegurança, chama o seu time e começa a cobrar veemente desse time os seus resultados. Começa a cobrar mais esforço do time, começa a cobrar mais resultados, começa a cobrar coisas desse time que deixam o time tenso, né? Bom, aqui a gente já tem um exemplo da não prática da CNV. E a não prática da CNV, muitas vezes ela está saindo de uma maneira não intencional no sentido de, vamos pensar nesse líder, ele não está pensando em vou gerar um estresse maior nessas pessoas.
Muitas vezes não. Ele está pensando o seguinte: como é que eu faço essas pessoas produzirem mais? Como é que eu faço para ficar mais tranquilo de que vamos atingir a meta que a gente tem que entregar? Ao invés de ter uma ação mais impulsiva nessa cobrança, o que a gente recomenda com a técnica da CNV? Né? Que comece e parta deste líder a comunicação dos seus sentimentos com as pessoas. Que ele passe para as pessoas do seu time que antes de ser líder, ele é um humano. De que antes de ser líder, ele é uma pessoa que também está se sentindo pressionada. De que ele também tem uma insegurança de que não vamos atingir a meta neste prazo. E neste momento, ele está convidando as pessoas para ajudá-lo a atingir esta meta. É diferente quando existe uma comunicação no sentido de pressionar as pessoas para atingir o resultado, que muitas vezes não é a melhor alternativa, né? Não é, já dado tudo que a gente acredita. Mas, a partir do momento que eu convido as pessoas, que eu falo para as pessoas dos meus sentimentos, eu estou inseguro em relação ao atingimento dessa meta. Eu gostaria de dividir isso com vocês, para que juntos possamos ver de que maneira a gente pode atingir esse resultado neste prazo. Eu não estou seguro de que com o ritmo de trabalho que nós estamos tendo, vamos chegar neste resultado. Gostaria de expressar para vocês de que eu estou sim inseguro com esse processo e gostaria que vocês, gostaria de dividir com vocês isso para que a gente se ajude e ouvi-los em relação ao que podemos fazer de diferente para chegarmos nesse resultado. Eu não estou seguro com esta situação que nós temos hoje. É muito mais espontâneo chegar e dizer: não estou seguro que isso vai acontecer. Vamos ver de que outra maneira podemos trabalhar nisso? Vamos ver de que outra maneira podemos chegar nesse resultado? Porque muitas vezes a gente não passa o nosso sentimento e as pessoas acham que a gente não se importa, as pessoas acham que a gente não está conectado, né? Ou seja, as pessoas têm receio de que ao passar uma mensagem de que eu não estou seguro de que aquilo vai acontecer, eu vou ser vulnerável. E ninguém pode me ver como vulnerável, porque eu sou o líder dessa equipe. Isso são crenças que faz com que a gente leve cada vez mais uma comunicação não assertiva para as pessoas, né? Passar uma agressividade na forma de cobrá-los não vai fazer com que eles se engajem mais nesse assunto. Ao passo que, se eu passar para eles qual é o real sentimento que eu estou tendo, eu não estou seguro que a gente vai chegar lá nesse prazo com a forma que a gente está trabalhando. Vocês têm alguma alternativa que a gente pode discutir junto? É uma maneira muito mais aberta e espontânea de engajar as pessoas numa necessidade que não é só do líder, né? É uma necessidade de todos aquele time. Eu estou trazendo só esse exemplo assim rápido, porque muitas vezes nas empresas a gente tem receio de passar a nossa vulnerabilidade. Dizer que eu não compreendi algo numa reunião, dizer que eu não entendi algo, né? Muitas vezes as pessoas não falam, porque elas têm medo de ser interpretadas, né? Como, olha lá, não está entendendo o que a pessoa quer, não está entendendo o que a empresa quer, essa pessoa não está, né, engajada, né? A gente tem um julgamento, um forte julgamento sobre as pessoas. E isso passa na nossa comunicação. A partir do momento que as pessoas acham que numa empresa elas não podem demonstrar suas vulnerabilidades, elas também estão fechando uma importante porta da conexão com os demais, né? A partir do momento que ela não se sente segura de expressar uma dificuldade, uma dúvida, um questionamento, ela também se fecha. E isso vai afastando as relações, ao invés de aproximar. Por isso que a gente diz que a CNV é uma técnica e que a gente precisa praticá-la e precisa de disciplina para praticar, porque a gente tem que automaticamente ficar diligente, né? Se preocupar com a forma que a gente está se comunicando, com a forma que eu estou considerando o outro nessa relação. Por isso que a CNV exige prática, exige esforço, exige paciência, né?
de novo, somos seres humanos e chega num momento que a gente acaba perdendo um pouco a paciência com as coisas, né? Então, esse envolvimento genuíno da nossa parte, ele requer sim um esforço adicional, a disciplina, a paciência e o esforço para a gente praticar. Agora, a partir do momento que a gente for praticando a CNV e que a gente for colhendo os frutos positivos de uma relação mais harmônica, de uma relação colaborativa de fato, e que a gente vai ver que muitas vezes no final 2 mais 2 é muito maior do que 4, a gente começa a ver que essa técnica da colaboração e da comunicação mais empática começa a trazer para a gente frutos legais, começa a atender necessidades de um maior número de pessoas e o nível de satisfação e felicidade das pessoas aumenta. Então, a minha dica aqui para a gente encerrar o nosso papo é: a comunicação não violenta é uma forma diferente de pensar, é uma forma de se conectar com as pessoas, de se relacionar de uma maneira genuína, de maneira empática, a se preocupar com as necessidades dos outros. Né? Me preocupar com as minhas necessidades, mas me preocupar também com as necessidades dos outros. Não é uma comunicação passiva e tampouco uma comunicação dominante. É uma forma de se comunicar para satisfazer necessidades de maneira colaborativa. E a dica é: faça perguntas. Ao invés de tentar dar respostas de cara, faça perguntas. Tente entender a necessidade do outro, né? Tente expressar o que você sente de maneira genuína, sem medo de ser julgado, e comece a estabelecer relações mais positivas em qualquer ambiente que você estiver. Você vai ver que a prática da CNV, como uma técnica de relacionamento, vai ajudar a ter relacionamentos mais positivos, conexões mais verdadeiras. Eu espero que esse papo aqui de alguns minutos, acho que uns 20 minutos que a gente está conversando aqui, espero que possa ajudá-los nesse assunto. É um assunto que, vai lá no Google mesmo, CNV, vai aparecer uma série de vídeos, de matérias a respeito, vai colaborar para uma liderança melhor, vai colaborar para uma relação de equipe muito melhor. E isso não melhora só na empresa, não. Em casa, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com todo mundo. É uma forma diferente da gente se relacionar com o mundo, inclusive. Então, a CNV, deixo aqui para vocês essa dica. CNV, Psicologia Positiva, são ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia para a gente transformar nossas vidas de uma maneira muito melhor. Espero poder ter colaborado com vocês.